Boa noite, amigos do Café Católico. Salve Maria, sou o Breno. Estamos aqui em mais um episódio sobre esse tema: Filhos, um dom de dom. E a ideia do nosso episódio de hoje é nós lermos dois parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. O parágrafo de 1652 e o de 1653, sobre a abertura à fecundidade. Então, eles começam falando: o Instituto do Matrimônio e o amor dos esposos estão, por sua índole natural, ordenados à procriação e à educação dos filhos. E por causa dessas coisas, a procriação e a educação dos filhos, o Instituto do Matrimônio e o amor dos esposos são como que coroados de sua maior glória. E ele continua: os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos próprios pais. Deus mesmo disse: não convém ao homem ficar sozinho. E criou de início o homem como varão e mulher. Querendo conferir ao homem uma participação especial em sua obra criadora, abençoou o varão e a mulher, dizendo: crescei e multiplicai-vos. Donde se segue que o cultivo do verdadeiro amor conjugal e toda a estrutura da vida familiar que daí promana, sem desprezar os outros fins do matrimônio, tende a dispor os cônjuges a cooperar corajosamente com o amor do Criador e do Salvador, que, por intermédio dos esposos, que incessantemente aumentar e enriquecer a sua família. E ele continua no 1653. A fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural, que os pais transmitem aos filhos pela educação. Os pais são os principais e primeiros educadores dos filhos. Nesse sentido, a tarefa fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Então, meus irmãos, a partir desses dois parágrafos, nós temos uma ideia, além de outras, que é a abertura à fecundidade, e aqui eu faço um adendo. Os casais, nós temos hoje creio eu que uma confusão muito grande sobre essa questão matrimonial e essa questão de fecundidade. Então, a abertura da fecundidade, a abertura à vida, a não utilização de meios de coito interrompido, de preservativos, que bloqueia essa abertura, é o que é pedido à vida matrimonial. Se Deus nos der a graça de termos muitos filhos, isso vai ser a graça dada por Deus. Mas temos que ter em mente que a abertura à fecundidade parte dos nossos princípios, a entrega à vontade de Deus. Mas não podemos esquecer que os filhos só são dados por Deus. Então, alguns casais católicos, como alguns conhecidos: eu já estou casado há tanto tempo e não tenho filho. Lembre-se que tudo na nossa vida, Deus nos coloca com um único objetivo: chegarmos ao céu. Então, a cruz de não ter filhos, ou a cruz de termos vários filhos, tem um propósito de nossa santificação. E aqui, quando ele fala sobre a abertura à fecundidade, ou seja, está aberto a nossas vidas a entregarmos a vontade de Deus, de tal maneira que o que Ele quiser que nossas vidas seja feita, ela seja. Então, a partir daí, Deus não pode nos dar esse dom do matrimônio, que é termos essa abertura ou essa fecundidade plena. Então, caros irmãos, a partir desses dois parágrafos, começando pelo 1652, ele fala que a abertura à fecundidade, lá quando já foi proclamada no Gênesis, quando Deus diz: crescei e multiplicai-vos, tem um aspecto sobrenatural de nós participarmos da obra da criação de Deus. Então, às vezes eu penso o quão grande é esse ato de fecundação do amor entre casais no matrimônio. Estarmos abertos à vida nos permite participar diretamente do projeto de salvação de Deus, do projeto da criação de Deus. Então Deus, lá no
Gênesis é descrito todo o processo da criação da terra, do firmamento das águas e da criação do homem, e como essa criação do homem foi tão transcendental a todas as outras. Deus, quando ordena que crescei e multiplicai-vos, Ele está nos ordenando a fazer parte do seu plano de amor. Então, fazer parte do plano de amor de Deus estende não só a responsabilidade de sermos abertos à vida, mas sermos abertos à vida e a partir dessa abertura trabalharmos diante dela. Ou seja, meus irmãos, no 1653 ele fala sobre ele começa dizendo que a fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem aos filhos. Então não basta nós sermos só abertos a essa vontade ou aberto à fecundidade. Basta, além de sermos abertos, e se nós formos agraciados dessa abertura, nascermos, temos filhos e filhas, trabalharmos insistentemente nisso. E além de que, a partir desse processo de trabalho, de vida moral, espiritual e sobrenatural nos nossos filhos, nós estamos ainda fazendo que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo cresça mais e mais. Mas, Breno, a igreja começou com 12. Então, falando de números de crescimento, ela já começou com bem menos. Mas, a partir do Novo Testamento, Jesus Cristo diz: ide e anunciai o evangelho a toda criatura. E, às vezes, nós esquecemos que os nossos filhos também são essas criaturas que necessitam dessa ir e evangelizar. Então, a partir do momento que nós, na nossa casa, a partir da nossa moralidade, da nossa espiritualidade e do nosso objetivo sobrenatural de alcançarmos o céu, nós pensamos que os nossos filhos necessitam dessa primeira catequese, não só o bem de catequizarmos os nossos filhos, mas o bem próprio dos pais e mães, desse dom que nós recebemos, desse dom que nós recebemos, nós mesmos estamos traçando com a glória de Deus o nosso próprio caminho ao céu. Então, terminando esse nosso capítulo com essa última frase do 1653. Nesse sentido, a tarefa fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Não somente dessa vida momentânea, desses nossos 50, 60, 70, 80, 100 anos que nós vivemos aqui, mas estarmos a serviço de uma vida sobrenatural. Que para que nós, os nossos filhos e toda a igreja unida a nosso Senhor Jesus Cristo possa desfrutar tanto dos frutos aqui da terra, mas principalmente desfrutar dos frutos que nos aguardam do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.